A deputada Giovânia de Sá termina esta sessão extraordinária em que os deputados finalizaram a votação do texto que trata sobre porte de armas, mas não daquele jeito que estava no texto original, no projeto original. Houve modificações e esta é a sexta semana que esse tema está sendo tratado aqui pelos deputados e sempre com muitos embates. Texto difícil, é um tema difícil, obviamente, e aí os deputados têm buscado a melhor estratégia para que se aprove partes disso, né? E a Keila Santana está aqui comigo. Keila, os deputados concluíram, mas só para a questão dos caçadores, atiradores e também os colecionadores de armas. Eles chamam de CACs. Exatamente, Carlos. Finalmente um acordo, né? A sessão hoje toda tentando um acordo, várias sessões nessa divergência entre as bancadas, entre os partidos, mais do que governo e oposição. Era uma briga além de governo e oposição. Os partidos todos liberando as bancadas, porque cada deputado tinha sua posição, sua opinião sobre este projeto. O deputado relator Alexandre Leite teve bastante trabalho aí nessa sessão para tentar um acordo, conversando com o governo, conversando com a oposição, com diversos deputados, o presidente Rodrigo Maia no início da sessão conduzindo aqui os trabalhos e chegaram finalmente a este acordo de manter as regras para essas três categorias, são os colecionadores de armas, os caçadores e os atiradores de clubes de tiros e todas as demais categorias que constavam nas versões anteriores do projeto foram retiradas para que sejam tratadas em outro projeto. O governo deve enviar um novo projeto de lei aqui à Câmara, desta vez também com a urgência constitucional, para que essas demais categorias sejam tratadas, analisadas aqui pelos deputados, que já que vários deputados aqui apresentaram destaques, emendas para tentar modificar o texto, tentando fazer com que guardas municipais, agentes de trânsito, oficiais de justiça, membros do Ministério Público também pudessem ter o direito de andar armados, de ter o porte de armas. Então, com isso, mais uma demanda de votações, de análise, de discussões aqui na Câmara sobre este tema. Mas hoje o projeto do relator, deputado Alexandre Leite, foi aprovado nesses termos. Os CACs tendo regras específicas para a compra, o registro de armas e o porte de armas de fogo. Um destaque que entrou nesse acordo foi o do deputado Arthur Lira, né, que é uma permissão para que os atiradores, por exemplo, atiradores esportivos, só tenham direito a requerer o porte de arma após ter 2 anos de registro como atiradores, já terem armas registradas, pelo menos 2 armas registradas anteriormente, para esse pedido ser aceito. Isso tudo para tentar evitar que pessoas se filiem a clubes de tiro apenas para ter o direito ao porte de armas. Então, esse destaque foi apresentado pelo deputado Arthur Lira, do bloco PP-MDB, e foi aceito. Então, os deputados aprovaram por votação simbólica aqui nessa sessão. Interessante a gente lembrar, para quem está nos acompanhando, que pela rádio, pela TV Câmara e também na internet, que no caso das regras para caçadores, atiradores e colecionadores é sobre a compra da arma, o tipo de arma, o tipo de munição, não para poder caçar. Eles não estipularam, por exemplo, que tipo de bichos podem ser caçados ou não. Isso é para outra regulamentação do Ministério que cuida do assunto, do Ministério do Meio Ambiente, enfim. Então não é uma regulação para poder caçar, enfim, não é nada automático. É em relação mesmo a questão do tipo de arma que vai poder ser comprada, a munição, a quantidade, nesse sentido, né? Esse projeto segue para o Senado agora. Exatamente, segue para o Senado. Lá o relator Alexandre Leite me antecipou agora há pouco que acredita que no Senado deve haver modificações também no texto, mais discussões, é um projeto polêmico, né? A gente viu aqui bastante trabalho para ser aprovado e que ao retornar à Câmara após as modificações, a gente vai ter um novo trabalho aqui em plenário para retomar, derrubar os pontos que forem modificados por acaso forem modificados no Senado e retomar a este texto original aqui da Câmara, esse acordo para os CACs, essas regras de compra e venda de armas, de compra e porte de armas de fogo para maiores de 25 anos de idade e que respeitem todas aquelas regras que já se cobra hoje, né? Ter bons antecedentes, nenhum antecedente criminal, quer dizer, na verdade. Não pode ter nem inquérito. Exatamente, não responder nem a inquérito policial, ter o registro da arma, ter endereço certo, ter também uma ocupação certa, não pode, para requerer a posse da arma e o porte, também não pode estar desempregado, tem que ter uma ocupação certa e todas essas regras foram mantidas para os atiradores, os caçadores e os colecionadores de armas. Certo, então, para você que está nos acompanhando, o acordo que foi acertado aqui é que o governo vai mandar um projeto de lei para essas outras categorias com urgência constitucional. Essa urgência
em 45 dias, se os deputados não votarem, tranca a pauta de votações. E o presidente Rodrigo Maia disse que assim que trancar a pauta de votações, ele coloca para votar. É um projeto que certamente vai, como você disse, vai ter muita polêmica e aí ganha quem tiver mais voto. Exatamente. Uma nova discussão para o futuro. Tá certo. Você que esteve conosco até agora, nos acompanhando aqui pela TV Câmara, nesta sessão extraordinária, muito obrigado por sua audiência, na Rádio Câmara também, na internet, no nosso canal no YouTube. Muito boa noite, obrigado pela sua audiência. Keila, até amanhã. Até amanhã, Carlos. Até a próxima, então. Obrigado, então, por sua audiência. Boa noite.